Olá, tudo bem? Agora foi. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Que agora os ATPC são no período da manhã. A gente já está no 10º, imagino vocês aí que escutam tanto o ATPC a semana inteira, da escola, da DE, do Centro de Mídia. Sejam bem-vindos, né? O ATPC da Diretoria de Ensino é o 10º mesmo. As formadoras, hoje eu, a Eliana e a Thalita. E a Eliana vai dar uma perdidinha agora no começo, porque ela vai fazer só o final, porque problemas tecnológicos, mas nós vamos que vamos. É assim que segue a humanidade. E a gente vai começar. Espero que vocês gostem, sejam bem-vindos. E lembrando que foram 174 avaliações que nós lemos, né? Eu e a Eliana. Obrigado por participarem, por darem dicas, fazerem críticas. Eu acho que isso só enriquece o nosso ATPC, só enriquece nossa educação, o nosso poder de teoria, de prática. Então, eu queria agradecer muito aos professores da área de humanas, aos PCs que estão nos assistindo também, e agradecer por vocês estarem mais um dia junto com a gente aqui, tá bom? Bora lá? Bom, qual a pauta de hoje? Hoje vocês já sabem, que nós estamos na semana A e B, né? Então, vai ser isso, pelo menos, até a volta das aulas presenciais, né? Pelo que a gente está sabendo. Então, a gente vai falar de recuperação e aprofundamento na nossa área. Depois, a gente vai apresentar a nossa PCLP nova, né? A Thalita. Aí a gente tem uma leitura inicial, como sempre, uma sensibilização. A nossa área ela vai estar em conjunto ao projeto de vida e acolhimento dos alunos, as aulas presenciais, caso retornem online, né? Os instrumentos de gestão para as aulas de reforço e aprofundamento, nós vamos apresentá-los, qual que vocês vão usar, aonde vocês podem buscar, que eu acho que a gente fica um pouco perdido, é muita coisa que está vindo da EFAP, está vindo da SEDUC, né, da Undime, então a gente fica meio perdida, e a gente vai analisar, por disciplina, as formas e olhares para uma busca ativa no desenvolvimento contínuo das habilidades essenciais. Quer dizer, como desenvolver essas habilidades dentro da área da história, da geografia, da filosofia e da sociologia. No final, a gente tem uma reflexão e a bibliografia da onde a gente tirou tudo isso, ok? Pode passar, Thalita, obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Fico muito contente de estar aqui hoje, né, participando da montagem da elaboração desse ATPC. Eu espero poder colaborar bastante e atender às demandas, às necessidades que vocês colocam para a gente. Eu me chamo Thalita, sou professora de Geografia pela Rede do Estado de São Paulo. Sou mãe também sou estudante. Atualmente estou estudando psicopedagogia. Eu finalizei meu mestrado em educação na Universidade Estadual Paulista, Unesp de Rio Claro, onde fiz a licenciatura e o bacharelado em geografia também. Eu fiz tecnologia em gestão ambiental nas faculdades claretianas, numa ocasião que eu trabalhava com mapeamento, licenciamento ambiental. Fiz técnico em cartografia e geodésia pelo COTIL, então trabalhar mapeamento pelo censuramento remoto também, parte prática, e eu estudei a vida toda na escola pública, então talvez seja até por isso assim, que os meus caminhos também buscaram, né, essa escolha de estar aqui, atuando e agora como educadora. Adoro uma boa conversa e nós das Ciências Humanas gostamos bastante, né? A gente tem sempre muitas informações, muitos papos. Adoro um café fresco e música. E estou torcendo muito para que tudo isso passe e que nas OPs a gente se reúna e tenha bastante conversa, bastante aprendizado para colaborar aí, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Seja bem-vinda. Fico muito feliz com a sua presença, obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, no processo de elaboração, né, com a Viviane e com a Eliana, tem a etapa da leitura inicial, e eu escolhi esse livro, que normalmente ele é um livro infantil,
tanto é que é da Companhia das Letrinhas, a versão que eu tenho, e eu trabalhava demais com os alunos dos anos finais, e já trabalhei também com alunos do ensino médio para cativar a curiosidade e a sensibilidade para o olhar das coisas, para o estranhamento, de certa forma, né? Provocar aquele estranhamento, aquela curiosidade, que às vezes os alunos veem, às vezes até de uma maneira muito mecânica, e que a gente está buscando romper isso daí, cada vez mais, com esse olhar da educação integral, com as competências socioemocionais, né? O aluno não é só o cognitivo, ele tem múltiplas dimensões. E esse livrinho, ele é muito curtinho, mas ele cativa muito. Então, conta a história de um personagem, que é o Joaquim, que ele vai ganhar uma irmãzinha. E os pais, né, saem, porque a mãe começa a entrar em trabalho de parto, e ele tem uma experiência com um personagem que se chama Mica, ao que tudo indica é de outro planeta. E tem um momento do livro que eu trouxe para a gente aqui, como leitura inicial, que é isso, né? Que é olhar para o espaço, para as relações, sempre com um certo encantamento, né? Ou com uma curiosidade. E eu acho que essa parte imprime bem esse olhar que eu pretendo contribuir, trabalhando na diretoria e trabalhando com vocês. Então, nesse momento, eles estão numa montanha e eles estão refletindo ali, filosofando, né? Estamos aqui sentados num planeta no espaço, conversando como todas essas peças poderiam se encaixar. Eu bem que gostaria de ter um sentido que me permitisse cheirar ou enxergar exatamente onde tudo se originou. Dali um momento, ele pegou uma pedrinha do chão. O que é isso? É um pedacinho de granito, uma pedra comum. Nada no mundo é comum. Tudo que existe no mundo faz parte de uma grande charada. Eu e você também. Nós somos a charada que ninguém consegue solucionar. E esse livro, eu acho muito interessante porque ele coloca aqui o valor das perguntas. Que quando a gente pergunta, a gente abre caminhos, possibilidades de caminhos. E quando a gente já tem as respostas às vezes fecham esses caminhos. Então, eu trabalhava muito essa leitura para cativar nos alunos as perguntas, porque as perguntas nos mobilizam para pesquisas, para percursos formativos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a sensibilização... sobre o autor, perdão. O autor é o Joyce Gardner. Ele, na juventude, muitos de vocês podem ter lido O Mundo de Sofia, né? Ele se tornou muito famoso por esse livro. Ele nasceu na Noruega, em 1952, estudou filosofia, teologia e literatura. E ele foi professor durante 10 anos. Estreou como escritor em 1986 e se tornou um dos autores de maior destaque do país. Ganhou projeção internacional em 91 com O Mundo de Sofia, que foi traduzido para muitos idiomas. Aqui, no caso, de acordo com essa referência da Companhia das Letras, 50 idiomas. Atualmente mora em Oslo, com a esposa e os 2 filhos. Eu acho muito interessante porque é um escritor que ele traduz grandes ideias da filosofia, né? E traz essa reflexão tanto para um público adulto, adolescente, quanto crianças. Esse livrinho aqui eu comprei em um sebo e era do Gabriel do 5º B. Então eu acho que o Gabriel do 5º B teve a oportunidade de trabalhar isso e depois estava lá no sebo e eu acabei adquirindo. Mas tem reflexões aqui que são para a vida toda. E eu acho muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Para sensibilização, eu convido vocês para escutar uma música no momento que vocês estiverem fazendo esse percurso formativo do ATPC, que é uma música do Francisco El Hombre, que é uma banda que eu gosto bastante. O Tempo é Sua Morada. Eu acho a letra muito marcante, muito significativa, e ela pode trazer muitos sentidos. Para mim trouxe o sentido do tempo traduzir a nossa experiência, o nosso valor no mundo. Então, a gente aprende a celebrar a jornada da nossa vida, das nossas experiências, das nossas relações, no nosso caso, né, enquanto educadores, com os nossos alunos, né, com o espaço da escola, e a gente aprende a acolher, a gente aprende a apoiar, a gente aprende a colaborar,
e estar junto nesse espaço-tempo, que é uma grande charada, né? A gente está na busca de respostas, estudando, buscando, aprendendo, a todo momento a gente é desafiado a construir novas habilidades para lidar com situações adversas, né? Principalmente o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é muito bonito da nossa parte enquanto educador, compreender que isso é uma construção social e que pode ser transformada. E se pode ter essa intervenção para transformação, pode ser para que seja melhor e que seja mais digno para todos nós, tá bom? Eu agradeço, fica o convite para vocês acessarem e escutarem enquanto vocês estiverem fazendo o percurso, tá bom? Projeto de vida, Vivi. Vou escutar a música agora. Pudesse, já estava escutando. Muito bom. Bom, pessoal, na verdade, por que a gente entrou no projeto de vida? O que tem a ver com a disciplina de história? Não, ela tem a ver com a disciplina toda, né, com a escola, desde do portão da escola até a hora que o aluno sai no seu final. Vamos voltar um pouco, já que, né, eu sou da história, então eu vou voltar um pouquinho no tempo. No começo desse ano, antes da pandemia, vocês fizeram um momento de acolhimento com os seus estudantes, onde eles fizeram o Varal dos Sonhos. E ali era o projeto de vida. Muitos colocaram, lógico, os anos iniciais, os anos finais, tal, eles colocam coisas abstratas, né, que a gente ainda não entende. Por quê? Porque ainda não é formado, graças a Deus, né, eu acho que até hoje a gente tem projeto em cima de projeto, por isso que a gente vive. E já chega no ensino médio, já num projeto acadêmico, de mundo do trabalho. E por que a gente está falando disso dentro da disciplina e da área das disciplinas da área de humanas? Porque o projeto de vida nada mais é que você trabalhar, como diz a Thaís, a Thalita, o aluno da forma integral. Então, a partir do sonho, a partir do que ele deseja, eu vou buscar, através da minha disciplina, tentar da melhor maneira ajudá-lo. E nesse percurso, né, formativo, o que acontece? Muitas vezes, eles, agora, principalmente na quarentena, eles deram essa sumida, porque eles mostraram para a gente e depois eles foram embora. E a gente esqueceu de trabalhar. E, de repente, eu trabalhando o projeto de vida com eles, eu posso chamá-los da seguinte maneira. Ricardo, você lembra que você falou para mim que você gostaria de fazer engenharia, tal? Por que você não está assistindo às aulas do Centro de Mídia de Matemática, de Física? Então, a gente chamar o aluno para que ele possa entender que isso faz parte, senão ele não vai conseguir esse sonho almejado aí, né? Então, o projeto de vida é um processo de planejamento. Então, eu estou planejando algo para mais, pode ser para agora, para depois, para quando acontecer. E quando acontecer, eu vou planejar mais coisas. Identificam seus potenciais, interesses e paixões estabelecidas nas estratégias e metas, para alcançar os seus próprios objetivos e atingir sua realização em todas as dimensões. Então, assim, não só cognitiva, mas emocional, física, eu acho que familiar, social, cidadão. Então, o projeto de vida ele abrange todas as áreas e as ciências humanas, ela ajuda muito nesse ponto quando você conversa com o seu aluno. Pode passar esse. Tá. Para que a gente trabalha? Porque está relacionada com a capacidade dos alunos refletirem sobre desejos e objetivos, não apenas para o futuro, mas também para agora, que eu acabei de falar. Isso inclui planejar o que farão a cada ano da etapa do ensino. Por exemplo, eu pego um aluno no 6º aninho, o projeto de vida dele é ser bombeiro, o projeto dele é ser polícia, o projeto dele é ser gari. Então, não importa. Até a 3ª série do ensino médio, esse projeto ele vai mudar 300 vezes. Cabe a gente mediar, né? Não destruir o sonho, não destruir o projeto, mas mediar com que ele faça o que ele faz bem, né?
a gente pensa, logicamente, né, no capitalismo, eles vão pensar muito mais no ensino médio, mas quando eles começam uma universidade e vê que aquilo não é legal, eles vão parar. Então, não adianta pensar só na parte financeira do desejo, mas sim no prazer que eu vou ter de estar fazendo aquilo que eu, desde pequeno ou depois do ensino médio, vi que seria interessante. E aonde está relacionado isso? O exemplo dos professores. Você pode ter certeza que o professor é o maior exemplo de projeto de vida para os alunos. Bora lá. Bora lá. Pode passar. Bom, ele está na BNCC, lógico, né? Se a gente olhar agora, a gente está vendo que essas competências socioemocionais, a gente vê as nossas habilidades essenciais de todas as disciplinas, então ele faz parte da possibilidade de arquitetar essa nova vida que esse aluno quer. Tá? A BNCC, ele responsabiliza esse aluno por atuações sociais. Por exemplo, como a gente acha que o aluno ele tem um projeto de vida quase ele está alcançando? A partir do momento ele se torna protagonista da sua própria história, do seu próprio movimento, de ser indivíduo. Então, muitas vezes eles descobrem, né, como eu já falei, vários ATPCs aí, problemas na comunidade que se tornam uma pré-iniciação científica. Um problema na escola que ele vai, junto ao seu professor, mediar para que isso se resolva, e isso ele vai levar não só para a comunidade, mas para o mundo inteiro. Um bom projeto de vida pode e deve começar dentro da escola, né? E isso é importante, já começou, e é legal a gente retornar nessa atividade presencial ou não, retomar, na verdade, esse varal dos sonhos, tá? Além de estimular os estudos para alcançar um objetivo futuro, leva os jovens a conhecer realidades e ideais que não estão nas matérias escolares, agregando conteúdo para a sua vida. Porque, às vezes, eu começo, né, na escola, ter um bom projeto de vida na escola, mas a partir do meu, entre aspas, tutor, um professor, um colega, um par, ele vai me levar a outras dimensões que eu possa procurar algo a mais para eu conseguir que esse projeto vá à frente. Então, a gente está vendo muito acontecer na pandemia, tanto que a gente está no setembro amarelo aí, esse desânimo dos alunos, né? A gente sempre vê que essa campanha de prevenção ao suicídio acaba aí levando que o aluno ele perde esse prazer de ter um projeto para a vida dele. E isso cabe a gente. Então, assim, o que seria interessante nesse ATPC? Por que a gente está falando um pouquinho disso? Porque o aluno, quando ele se vê engajado no projeto junto aos seus professores, ele sabe que para isso ele vai ter empatia, ele precisa ser colaborativo, ele tem que ter responsabilidade e exercer a cidadania, a democracia, né? Ele tem que ter garra para ir atrás, determinação, perseverança, esforço, a resiliência, e para tudo isso, ele vai fazer a elaboração do projeto dele. E isso faz uma abertura de várias experiências. A gente vê os alunos saindo da terceira série do ensino médio, né, que a gente falava, esse aluno ele não vai conseguir o projeto de vida. Ele pode não conseguir no primeiro ano, no segundo ano, mas a gente tem que estar sempre ajudando, como profissional, como educador, como pessoa, para que ele tenha esse futuro, né? Que ele volte à escola e fale, olha, professor, eu consegui. E foi através da sua ajuda, através da sua tutoria, através da sua conversa, que eu consegui estar aqui e eu estou estudando para ser o que eu quero, eu estou trabalhando no que eu gosto. E esse é o grande sentido da vida, a gente gostar do que faz. Né? Senão a gente também não estaria aqui, né, Thalita? Né? O professor tem que gostar muito do que faz e a gente gosta, isso é certeza, e eu não tenho nem o que falar, porque é a primeira profissão. E da onde veio essa profissão? Estou falando, por que eu quis fazer história? Por causa de um professor, né? A partir do momento em que ele me mostrou que ele foi para a Amazônia trabalhar com os índios, ele trouxe peças, ele trouxe artigos, eu fiquei apaixonada
pela aula dele, faria isso que eu quero para a minha vida. Então, nós somos exemplos, né? E esses exemplos, eles agora que eles tomaram esse rumo um pouco devagar nesse tempo de quarentena, de pandemia, eu acho que está na hora da gente revivê-los, né? Pode passar, Thalita. Falo pra caramba, né? Oh, meu Deus. Não, só queria comentar e trazer, e muitos deles já estão vivendo, né, esforço, às vezes resiliência, e trazer isso para a realidade do aprendizado na escola, né? Que alguns, assim, são habilidades que eles vão aprendendo e às vezes a escola é o único espaço que vai orientá-los nesse sentido, né? Acho que isso é muito bacana. E a escola é para isso, né? A gente fala que é um espaço social, né? Não é um espaço de aprendizagem, porém é um espaço social onde a gente tem esse sujeito na mão e essa carinha está ali para você deixá-lo ser o cara mais feliz do mundo na sua aula, no seu intervalo com seus pares, isso é muito legal. Bom, enfim, né, o que seria o projeto de vida quando eu penso em disciplinas, né, das ciências humanas e qualquer outras disciplinas? É um aluno que vai trabalhar com projeto científico, vai ter um pensamento não só individual, mas sim democrático, de autoconhecimento e autocuidado, empatia, vai ser criativo pra caramba, né? Porque ele vem com aquela ideia, você fala, nossa senhora, eu nunca pensei que aquele menininho, pequenininho de 12 anos, ele consegue ter essa ideia para mudança de tanta coisa na vida dele, da família dele, vamos supor. As competências gerais do currículo, né? Que é a responsabilidade, o trabalho, a cooperação, a cultura, a comunicação, o repertório cultural que esse menino vai ter de leitura, de autores, de teatro, de música, de conhecer novas formas de cultura mesmo, e essa cultura digital, que, né, nós tivemos que aprender, né, nós, professores, que ainda não tinha muita familiaridade, agora aprendeu. Eles também, não adianta a gente achar que todo aluno é um hacker, né, o cara, porque eles digital, né? A gente tem essa mania de achar que a molecada, eles são nascidos, né, na era, mas muitos não tiveram acesso, por isso que a gente vai ter esse prazer, novamente, de tê-los aí para poder recuperar tudo que foi perdido nesse acesso tecnológico. Lógico que eles tiveram acesso nas escolas por parte do Aprender Sempre, né, que foi enviado para casa, as APs e tal, só que não é a mesma coisa de uma aula presencial, né, onde eu tenho uma pessoa que eu admiro, ou não, né, eu admiro ali na frente, mas geralmente eles admiram muito a gente, e se Deus quiser, né, a gente vai conseguir que tenha uma mudança, né, e a gente reza pelo bem-estar da vacina, pelo bem-estar da vida, e também a gente quer que, nesse ponto de recuperação, que o aluno pense bastante, mas bastante mesmo, no que perdeu, para ele ter já um diário de bordo para o professor poder acompanhar, ok? Legal, Viviane, você falando disso, eu fiquei pensando quando você fala da cultura digital e deles, dessa ideia que às vezes até é errônea, que a gente é imigrante digital e eles nativos. Teve até uma formação do Conviva que falava sobre isso, que na verdade é exercitar a responsabilidade ética, e até nesse espaço ele precisa da mediação do professor, como é importante o professor auxiliá-lo nesse momento de aproveitar bem o espaço virtual digital com responsabilidade ética, né? E aí o nosso papel também de educador nesse processo. Muito bom. O currículo de tecnologia, ele fala muito disso, né? Dessas aprendizagens aí, né? Que eles fake news, tal, para a gente, nós somos mediadores disso, né? Porque expandir é muito fácil, né? Eles têm o celular o tempo todo na mão, qualquer notícia eu tô que nem um vírus mesmo. Então é a hora do professor agora sentar, mostrar quais as atitudes que ele deve ter com a tecnologia. Então nessa parte eu acho que
que muitos professores, nessa época que a gente passou, que a gente está passando de pandemia, a gente conseguiu pensar como fazer isso com os nossos alunos. E eles também perceberam que se eles não fizerem isso, eles vão estar contradizendo muita coisa, né? Porque as fake news já estão mais que furadas nesse papel da tecnologia do século XXI. É isso mesmo. Então é importante a gente ter quando a gente prepara a aula, né, na nossa intencionalidade pedagógica, que a gente está atuando, sim, nesse lugar de mediar e auxiliá-los a fazer um uso responsável mesmo, né? E é um ensinamento aí das habilidades previstas também, das competências. E falando nisso, a gente quis retomar também nessa formação a questão do direito de aprendizagem dos alunos. E como a gente faz parte da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, é importante a gente saber mais ou menos qual a nossa atuação, né? Como que está estruturada a nossa atuação. Então, como vocês sabem, nosso processo de redemocratização na década de 80, com a Constituição Federal de 1988, o artigo 205 prevê que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Por isso que a gente está fazendo de um tudo para conseguir vincular esses alunos nas ações que as escolas estão propondo, com o apoio da Secretaria de Educação e outras a partir da realidade escolar, que, né, cada escola aí, às vezes, teve liberdade para lançar estratégias para conseguir fazer a busca ativa desses alunos e vinculá-los. E a responsabilidade da família também. Então, em alguns pontos, quando a gente percebeu esse apoio das famílias, a gente vê como que o nosso trabalho ele consegue fluir razoavelmente, ainda que com bastante limitações, dificuldades, todos os desafios que a gente vivenciou. E quando essa criança, esse estudante não tenha esse amparo, o quanto que o nosso trabalho fica limitado, né? Então, é importante a gente lembrar que isso está previsto na lei. De acordo com a Lei Federal 5.692, de agosto de 1971, cabe aos estados a formulação das propostas curriculares. Foi aí, né, que nós vivemos o ano passado, teve a homologação do currículo novo do ensino, educação infantil, anos iniciais e anos finais, e esse ano a implementação dele. Né, e que aconteceu também a partir da homologação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que veio aí com esse diferencial do olhar socioemocional para o aluno, não só cognitivo, né, tentar ampliar a visão desse sujeito na nossa sala de aula e como trabalhar isso quando nós também, quando aprendemos, não aprendemos com essa riqueza, né, como ensinar com aquilo que às vezes a gente não aprendeu. E aí um esforço maior da nossa parte de estudar, de aproveitar esses momentos de formação que foi ampliado nesse ano para a gente se formar mais, né, ter mais contato com os nossos pares para ampliar nosso repertório para atuar junto desses alunos de uma maneira que consiga integrar essas dimensões deles e as nossas também, que aí a gente reconhecendo em nós, a gente consegue trabalhar com eles. E aí, em julho de 2020, super recente, foi homologado o novo currículo da etapa do ensino médio, que será implementado no ano que vem. E aí eu vou ensinar vocês aonde que a gente encontra essas informações, porque são materiais que a gente precisa estar sempre próximo. Nessa época digital, né, ou no Drive, numa pastinha, ou se o professor prefere fazer a impressão e ter esse material. Então, é sempre documentos que precisam estar muito próximos, porque eles orientam o nosso trabalho docente. A BNCC, nós deixamos o link ali, nós poderemos disponibilizar no grupo depois para vocês, e onde a gente encontra, e as competências gerais dela. Na internet, vocês encontram, assim, uma possibilidade incrível de esquemas prontos, que a gente também pode ter aí no nosso diário de bordo, onde vocês elaboram o planinho de aula de vocês, colocar linkado lá para relembrar, para tentar trabalhar o máximo que vocês conseguirem naquele plano de aula, com intenção. Então, assim, se eu estou trabalhando conhecimento, pensamento científico criativo, crítico e criativo, senso estético, mas eu já trabalho isso no meu plano de aula. Que bom, você sabia que você já está trabalhando 3 competências da BNCC? E aí você tem mais consciência
das possibilidades que você está trazendo para aquele estudante vivenciar no seu fazer pedagógico. Então, nós temos as 10, né, que penso que vocês trabalharam, tiveram acesso nos anos passados, no ano passado, com as formações, mas se não, tem aqui também, ó, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação. Olha essa aqui da comunicação, quanto que a gente precisou se redesenhar, né? Porque hoje a gente, às vezes, no áudio de um WhatsApp ou no escrito, não tem essa comunicação não verbal, né? E quanto que a gente precisou ser mais assertivo para conseguir fazer uma boa comunicação com responsabilidade ética, né? Então, assim, como isso já estava sendo trabalhado, já está sendo trabalhado por nós nessas ações do WhatsApp, no centro de mídias, né? Argumentação, a cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. Cada uma dessas amplia, tem muitas possibilidades de estudo, aprofundamento, mas que é sempre importante a gente saber quais são elas e como trabalhar elas no nosso plano de aula. Nós temos o currículo paulista, vocês podem encontrar no site que a gente colocou o link para vocês. Nesse site você encontra tanto da educação infantil e ensino fundamental, como da etapa do ensino médio, que vai ser implementado no ano que vem. Vocês clicam nesses botões em laranja, laranja e laranja mais escuro, vocês já conseguem baixar em PDF esse material. Dentro desse material, dessa estrutura da BNCC, em que o currículo se baseou, o currículo homologado, nós temos os materiais de apoio ao currículo paulista, que são disponibilizados nas unidades escolares, impressos para os alunos. Então, vocês já devem estar vivenciando esse movimento chegou o material, o coordenador pedagógico, junto com o diretor, organiza a retirada deles pelas famílias, né? E algumas vezes atrasa, algumas vezes dificulta, mas o bom é que a gente tem isso tudo virtual, o que dá mais liberdade para vocês acessarem para trabalhar com os alunos. Eu sei, às vezes, do professor que baixa o material em PDF e conseguiu perceber que os alunos tinham dificuldade de abrir o material em PDF, eles transformavam em JPEG, que no espaço do WhatsApp ele conseguiria acessar. Então, isso são ações super inclusivas que os professores foram aprendendo e utilizando para integrar esses materiais e auxiliar os alunos. Então, nós temos o material do São Paulo Faz Escola, que é para todos os componentes, parte 1 e parte 2, né? O Aprender Sempre, que em 2020 está disponível para a língua portuguesa e matemática até o momento, e os livros do PNLD e as plataformas digitais. O São Paulo Faz Escola, vocês têm acesso aqui nesse link que nós repassaremos para vocês também. O Aprender Sempre, de 2020, também está disponível lá no site do currículo. E tivemos materiais criados com muita dedicação no ano de 2019, que é o Aprender Sempre para os componentes específicos, e tem muitos cadernos de ciências humanas que pode auxiliá-los a trabalhar tanto as competências da BNCC, como os objetos de conhecimento e as habilidades previstas no currículo. Então, foi pensado por professores coordenadores de núcleo pedagógico da rede. Então, assim, são materiais que já estão lá prontos e que já podem orientar muito o trabalho e planejamento de vocês. Tem aqui o link no Drive também que vocês conseguem acessar. E plataformas digitais. Vocês tiveram formações no centro de mídias, aquela Dragon Learn, né, que o pessoal da matemática pode utilizar. Tem o domínio público que vocês podem acessar, tem muitos materiais gratuitos. Então, tem aqui o link também que vocês conseguem ampliar o repertório aí de pesquisas, estudos, para orientar o planejamento de vocês. O que é esse Aprender Sempre? Alguns professores confundiram, né, o Aprender Sempre que São Paulo Faz Escola. Então, a gente vai tentar esclarecer. O Aprender Sempre, ele veio como um apoio, nesse ano de 2020, para os estudantes durante o período de atividade não presencial. No ano de 2019, ele veio para quando começou aquele
aquela ação de recuperação e aprofundamento. O ano passado veio como uma ação, como um plano de ação, e esse ano está vindo como um programa de implementação da Secretaria de Educação. É um programa para dar conta desse processo que a gente está vivendo de pandemia. Então, o Aprender Sempre, versão 2020, ele veio com essa finalidade, para auxiliar as atividades nesse período de não presencial, tá? Ele está sendo produzido bimestralmente e, nesse momento, a gente está na volume 3, que é referente ao terceiro bimestre, tá? Nesse terceiro bimestre, esse material passou por algumas adequações. E aí ele está buscando orientar a implementação desse programa, né, que está olhando esse momento como um ciclo para a progressão dos alunos, para que eles consigam aprender aquilo que é essencial. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui também vocês encontram o link onde está disponível esses materiais. Lembrando que nessa versão eles estão focados em língua portuguesa e matemática, mas provavelmente teremos para as outras disciplinas, mas até o momento, língua portuguesa e matemática. O São Paulo Faz Escola, que é aquele que tem todos os componentes, né? Parte 1 e parte 2. O São Paulo Faz Escola, parte 1, ele vem arte, língua portuguesa, língua estrangeira, moderna, no caso inglês, educação física e matemática. E a parte 2 prevê ciências, geografia e história, tecnologia e inovação e projeto de vida, tá? Que vem com as situações de aprendizagens para vocês trabalharem com os alunos. Esse período de recuperação e aprofundamento, que está vindo com esse programa e que os professores vão ter formações específicas, ele vem para auxiliar e apoiar os alunos alunos e professores, né, para trabalhar o que é essencial. Porque perdemos muitas coisas, né? Perdendo o presencial, a gente perdeu a relação, a interação com o aluno, até a gente conseguir fazer a busca ativa, tudo. Então, o que a secretaria passou de orientação? Para a gente trabalhar aquilo que é essencial. Como que eles escolheram essas habilidades essenciais? Eles se basearam no desempenho do SARESP 2019 e da avaliação diagnóstica da entrada de 2020, antes da pandemia, na ideia do velho mundo, né? Então, a partir desses materiais, eles viram o que é essencial, o que é importante para o aluno de geografia, por exemplo, na disciplina de geografia, aprender, porque se ele não aprender aqui, ele vai ter muita dificuldade no 7º, 8º e no 9º ano, e, consequentemente, no ensino médio também, tá? Reforçando, né, escolas e professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e proposta pedagógica da escola, tendo em vista o direito de aprendizagem do aluno, baseado no currículo. Então, muitas vezes, o professor, ele consegue, na avaliação diagnóstica, ele tem uma percepção de que ele precisa retomar uma habilidade essencial do primeiro ou do segundo bimestre. Então, ele tem essa liberdade de voltar para aquelas habilidades do início do ano para conseguir avançar nessas do terceiro e quarto bimestre, tá bom? O que são essas habilidades essenciais e por que a gente precisa priorizá-las, né? Elas são entendidas como conhecimentos que são essenciais, como eu falei agora há pouco. Sem esses conhecimentos, o aluno tem muita dificuldade de progressão, na progressão dele para o 7º, 8º, 9º ensino médio. Então, a ideia é que eles aprendam e continuem avançando na sua trajetória escolar. É um pré-requisito e necessário para que o estudante avance no seu percurso, tá? E porque ela foi pensada e estruturada e está disponibilizada para vocês no site, a gente vai apresentar elas aqui na especificidade de cada disciplina das humanas, né? Com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi modificado, nós que o diga, né? O quanto que a gente precisou se reinventar, se reconstruir, se desdobrar para nos organizarmos nesses novos tempos, né? E mais do que nunca, tornou-se importante priorizar a aprendizagem essencial desses alunos. Então, assim, a gente já tinha uma realidade em algumas situações de defasagem. Então, como
focar numa ação que todos os professores da rede consigam se organizar e se estruturar para tentar garantir aquilo que é essencial. Porque imagina, pessoal, a gente está falando de uma rede, né, que é o estado de São Paulo. Então, assim, são combinados que nós vamos fazendo para tentar ter um objetivo para abarcar uma demanda que a gente está identificando como desafiadora. E aí, teve alguns materiais que foram disponibilizados para os alunos e para vocês também, que eu só relembro aqui, que eu achei materiais muito ricos, assim, para orientar na rotina do aluno, na organização dele no dia a dia, né? Que é as orientações gerais que eles receberam da escola, né, impresso, mas que tem virtual e que vocês podem utilizar também. Tem grade do dia a dia, segunda, terça, quarta, como que ele pode organizar naquilo, que eu acho que é muito legal, né, para a gente apresentar esse material para eles. E teve também esse guia do Aprendendo a Aprender. E aqui tem a organização para o aluno para esse momento que impôs esse desafio, né? O professor está fazendo de um tudo para motivar esse aluno, mas como que ele se organiza para aprender a aprender aquilo que o professor está propondo no roteiro de atividades. Então, aqui também entra naquela competência da autogestão, do autocuidado, da autorregulação da sua aprendizagem. E aí a importância da mediação dos docentes para construir essas habilidades, porque às vezes ele não tem esse suporte, esse repertório no ambiente que ele vive, e às vezes a referência dessa organização, dessa estruturação vem da escola. E aí, como que a gente organiza uma aula baseada nesse contexto, né? Então, assim, nessa situação que a gente está vivendo, esses materiais disponibilizados pela rede, eles servem como guias para a gente, né? Porque a gente tem a garantia de que ele está dialogando com aquilo que é oficial, que é a BNCC, o currículo e tem também uma coerência, né, com tudo aquilo que é previsto, da educação integral, das dimensões do aluno. E quando não tem, a gente tem um exercício, essa liberdade, né, de construir aquilo, aquela situação de aprendizagem que vocês poderiam ampliar, por exemplo, né, um olhar, uma ideia, e que enriquece aquele material, tá? E que hoje a Secretaria também está disponibilizando possibilidades de vídeos disparadores, né, que os professores são convidados a contribuir com essas práticas positivas e repassar, porque às vezes, né, quando a gente vê a experiência do colega, a gente atina, né, ou a gente tem aquela sacada, nossa, de repente o que eu estou tentando aqui não está dando certo, mas às vezes o que o colega fez ali eu vou tentar. E aí são possibilidades. E a importância de construir uma rotina, né, um planejamento, esse momento de formação que vocês estão tendo agora com essa readequação da vinda do programa de recuperação e aprofundamento. Então, a gente vê essa retomada dos dias da semana dos ATPCs, momentos que vocês vão ter a formação na escola, com a ADE, na EFAP, né? Então, essa colaboração entre esses diferentes níveis para vocês terem garantido a formação de vocês e os momentos de estudo, para vocês intervirem pedagogicamente lá com os estudantes na escola de uma maneira que amplia o repertório de vocês, qualifica, né, sempre. Elaborar um plano de aula e um roteiro de atividade para os alunos. E aqui tem uma dica de uma formação que a diretoria de Campinas Leste, né, que a gente trabalha, as PCNPs de anos iniciais, fizeram e que eu estou colaborando aqui nesse link, que eu acho bacana para quem quer estudar um pouquinho mais, para entender melhor esse plano de aula e o roteiro de atividades, que, na verdade, o roteiro é os caminhos que a gente oferece para o aluno ter o aprendizado, né? Então, assim, essa organização, o conceito, o entendimento é bem legal e tem disponibilizado um ATPC que as meninas fizeram, que está bastante interessante, muito rico e que pode auxiliá-los para quem quiser aprofundar nessa temática, tá? E aí, nós temos essa habilidade essencial, né? Tínhamos as habilidades, agora no não presencial, a habilidade essencial. E como que eu faço isso
na minha intervenção pedagógica, no meu plano de aula para trabalhar com os alunos. Então, no caso, a partir do componente curricular, no meu caso, geografia, no caso da Viviane, história, no caso da Eliana, filosofia e sociologia, que a gente é responsável, a gente elege a habilidade essencial que é prevista, né? Ou a realidade da turma. Por exemplo, a primeira habilidade essencial do terceiro bimestre, eu não consigo trabalhar ela porque faltou alguma outra do segundo. Então, eu retomo rapidamente a do segundo para tentar avançar, tá? A partir dessa habilidade, a gente vai buscar os materiais de apoio que nós apresentamos aqui, que tem muitas vezes sequências didáticas já elaboradas, orientadas, que auxiliam e que orientam para a construção dessas habilidades e dão apoio para vocês, professores. E aí o momento de planejar a intencionalidade pedagógica, o objetivo daquela aula, o tempo que vocês preveem, tanto no virtual, né, ou pensando no presencial, na ideia do ensino híbrido, como que vocês preveem fazer isso, e uns instrumentos para você conseguir avaliar continuamente os alunos. A importância de elaborar um roteiro. O roteiro, ele está dentro do plano. Esse roteiro, ele é o caminho para que o aluno compreenda o que é esperado deles na proposta que você apresenta. Então, pode ser feito um diálogo por áudio, texto, vídeo. Então, é onde você dá as orientações, as perguntas disparadoras, os caminhos que você espera que o aluno percorra para desenvolver aquela atividade. E aí, um momento assim, muito rico para a gente exercitar a assertividade no diálogo, porque muitas vezes a gente está muito objetivo para nós o que a gente está falando, mas às vezes para o aluno ele não compreende direito. Então, é o momento de exercitar isso, né? E estar disponível para essa interação. Isso é muito legal. E o planejamento dessa interação. Se for no espaço remoto, momento do plantão, se a escola está usando a ação do WhatsApp, aquele momento de WhatsApp, ou no centro de mídias, né, uma videoconferência, na terça eu marquei um momento de vídeo com eles. Troca de vídeos, porque às vezes não consegue ter esse encontro síncrono, e aí a gente combina de trocar vídeos. Uma roda de conversa virtual, um café filosófico virtual. E no caso do presencial, a tutoria, uma aula dialogada, dinâmicas, aí é a liberdade de vocês atuarem pensando no enriquecimento das habilidades essenciais ali para que elas sejam garantidas. E não esquecer de incorporar as competências da BNCC, o projeto de vida dos alunos, que aí o que acontece? Traz motivação para eles, né? Porque quando está envolvendo aquilo que eles gostam, que eles têm interesse, motiva. E motivando eles, motiva a gente também, porque aí a gente tem mais propósito para desenvolver aquela atividade, aquela aula, né? E isso fortalece o vínculo. Posso pôr um adendo, Thalita? Claro. Foi legal, uma escola fez uma brincadeira com eles, né? Porque o desespero eu estou dando aula para ninguém liga a câmera, né? E, ai, meu Deus, será que eles estão escutando? Ou eles estão escutando música, ou eles não estão escutando nada? Aí um professor teve uma ideia que eu achei muito bacana. Ele falou, olha, vocês vão colocar um emoji ou um meme de que vocês estão sentindo nessa hora da aula. Então, ele era professor de física. Então, ele começava a dar aula, aí começava o meme a aparecer, tipo assim, ai, meu Deus, não estou entendendo nada. Aí ele explicava novamente, por quê? Porque muitas vezes eles não querem aparecer, né? Não é porque não está assistindo a sua aula, mas não é o momento, eu não estou afim, eu estou com o cabelo desarrumado, né? Ainda mais adolescente, eu tenho mais gente, né? Eu tenho mais gente na minha casa, eu não gosto de mostrar a minha casa, né? O lugar, meu espaço. Então, eu acho que tem que ter essas estratégias para o aluno ele comparece, e essa aula era muito divertida, que o professor também punha as carinhas, né? Quando aparecia carinha diferente, ele punha uma carinha, oh, meu Deus! Então, eu acho assim, que também é uma a mais para a parte de tecnologia aí, para eles começarem a pensar, e abrir mais essas câmeras aí, né? Muito legal essa ideia, porque assim, essa descontração nasce uma colaboração, porque de alguma forma o professor está colaborando para ampliar a possibilidade de interação desses alunos naquele espaço. Porque às vezes é isso que você falou, não é que
eles não querem aparecer, mas não é porque eles estão desmerecendo o seu trabalho, né? É aí a questão da comunicação, né? Às vezes aquilo que parece, não é. Mas às vezes é a vergonha, é aquele momento que eles estão vivendo na vida mesmo, e muito legal. E aí a importância, né, que eu achei bem legal o grupo do pessoal das ciências humanas, porque ali a gente pode trocar, né, troca, isso aqui deu certo para mim, isso aqui, e aí a gente vai pensando em outras, vai arejando, né, a gente vai tendo outras ideias. Sim. Muito bom. Aí é só praia, Viviane. Minha praia. Minha praia, do saber histórico. Na verdade, antes de começar o saber histórico, né, lembrando de algumas datas, eu acho que são meio que inesquecíveis e elas têm que sempre ser lembradas, né? No dia 10, 19 anos atrás, nós perdemos nosso prefeito e de uma forma muito brusca, né? Um prefeito que poderia, né, fazer muita coisa, na promessa era um historiador, gostava muito da cultura, gostava muito da nossa Campinas, batalhou para estar lá, e quando a gente pensa em né, marginalização do que foi do acontecimento de fato, né, quem teve a culpa ou não, a gente sabe que ainda tem muita coisa escondida, né? Então, eu falo Toninho presente hoje, e também lembrar que não foi esquecido até o dia, né, da morte dele, também há 19 anos atrás, nós tivemos o 11 de setembro, né, que também foi uma data muito marcante e que teve muito mais, acho que a mídia deu muito mais valor, inclusive aqui da nossa região. Porém, logicamente, a gente sabe que, né, foi um ataque terrorista da Al-Qaeda e teve nome e endereço. Aqui a gente não sabe no Brasil nunca onde é esse nome e esse endereço. Complicado. Mas vamos continuar, né? Só para a gente lembrar alguns fatos históricos que eu acho que sempre no começo de aulas da história, da geografia, da filosofia, ou qualquer aula, a gente tem que ter uma lembrança, e eu fazia isso muito quando eu dava aula. Pedia para os alunos trazer um fato marcante daquele dia ou daquele mês, né? E eles gostavam muito de começar a semana assim. Bom, a gente trabalha muito no currículo com a Circe, né? Tencourt, que é o saber histórico. Então, o que ela quer dizer, né? Quando a gente fala o saber histórico na sala de aula tem se caracterizado por um duplo movimento, que esse novo currículo, né, é um processo de contribuição dos grupos da sociedade, né? Antigamente, quando a gente pensa na história, que eu falo das aulas de história que nós tivemos, era uma coisa, pelo menos na minha época, que eu peguei a época da ditadura militar ainda, né, finalzinho, mas ainda não tinha um processo de democratização. A história, ela era muito contada na parte eurocêntrica, e a gente aprendia o que era para aprender. Agora, hoje em dia, a gente está baseado em outras colaborações históricas, no saber histórico do aluno, né, do que ele traz de vivência, né, por isso que a gente sempre fala, a gente tem um currículo do Estado de São Paulo, mas eu tenho alunos que são de outros estados, e a gente tem que adaptar também, e trazer essa cultura histórica para dentro da sala de aula, juntamente com os alunos do Estado de São Paulo, ou do Sudeste, né, como a gente fala aí. Então, ela, ao tempo todo, ela busca essa nova construção para essas identidades diferentes que a gente encontra dentro da sala de aula e da sociedade brasileira. Ok? O começo, acho que é por aí. Bom, terceiro bimestre, né, já começou já há um tempinho, estamos quase chegando no quarto aí. Você, com muito êxito, elencou vários processos, né? Eu acho que não tem como a gente falar agora, desculpa, passei a mão aqui, não tem como a gente falar que não tem material, instrumento de gestão para a gente estar trabalhando com os alunos. Nós vimos que a secretaria, principalmente, eu acho que, não só na época da pandemia, mas desde o ano passado, com o Movimento Inova, com outros tipos de documentos que saíram para a inovação da sala de aula,
ela vem trazendo grandes oportunidades para os professores, né? Mas a gente trabalha, nesse momento remoto, com as habilidades essenciais, e essas serão as que vão ser aprofundadas para recuperação e aprofundamento. Aí você pensa, vou dar um exemplo da história. A história, ela tem, vamos por 8º ano, 14 habilidades que incluem o matemática, né, o objeto de conhecimento, e essas habilidades, elas se produziram numa habilidade mais complexa, que seria essencial. Porque o aluno, ele vai adquirindo essas habilidades sem saber. E o professor também, a partir do momento em que ele não está estudando na parte que eu falo da leitura dos instrumentos de gestão que a secretaria está nos oferecendo. Então, muitas vezes a gente acha assim, mas isso meu aluno não aprendeu. Não, ele aprendeu sim. É porque a gente não percebeu, como você falou. A gente está tendo isso, a gente tem a BNCC, a gente tem as competências socioemocionais, eles estão aprendendo tudo isso, só que já está um movimento mais organizado da separação disso. Olha, eu estou trabalhando competência socioemocional, eu estou trabalhando a 5ª competência, que é tecnologia. Então, a gente tem que trabalhar pensando que hoje, agora, qualquer disciplina, ela vai ter uma especificidade, onde o aluno ele vai ter que adentrar-se mais e aprofundar-se mais, mesmo sendo 4 de cada. Como você já falou, para o ensino médio e anos finais, né, ele é análise da AP, que foi também, a AP ela teve, no primeiro momento, uma temática que o pessoal ficou meio com medo, assim, mas o aluno vai colar, o aluno vai levar. Eu acho assim, gente, eu acho que o aluno levou para casa, ele fez, mas ele procurou no Google, Gente, a gente conhece o aluno, a gente conhece, eu falo que a gente conhece o nosso eleitorado. A gente sabe o aluno que faz, a gente sabe o aluno que fez, a gente sabe o aluno que escreveu, olha, essa eu não sei, porque teve muitos alunos, né, até viraram memes aí, esse professor, essa você não me explicou, entendeu? Desculpa. Então, a gente sabe muito bem onde a gente está pisando. E o SARES 2019, que a gente sabe que esse ano não vai ter, né, esse ano provavelmente não tem o SARESP, acho que até já foi falado pelo secretário que esse ano não teria mesmo, acho que nem tem como, acho que a gente tem que fazer essa recuperação da aprendizagem antes de tudo, tá? Pode passar. Bom, aqui ficou bem minúsculo porque todo mundo tem, né? Então, aqui a gente tem as habilidades essenciais aí dos 6º e 7º anos. A gente sempre tem que lembrar que começa, né, com a nomenclatura, né, o ano e série, né, depois a gente vai passando para o objeto de conhecimento, o tema da habilidade, qual habilidade é essa. Então, assim, ela está bem estruturada, e se você conseguir, e se você ler, né, a partir da primeira até a última, né, que a gente começa a trabalhar com os alunos, a gente vê que é uma sequência didática perfeita, né, e o professor, ele não está mais engessado. O professor, ele tem autonomia suficiente de trazer textos fora do contexto que tem também na secretaria, ele pode produzir esse texto, que eu acho que é bem capaz, eu acho que ele é capaz de trazer coisas novas. Eu acho que nós temos hoje vários filmes, nós temos, nós que eu falo, né, a sociedade inteira, a gente tem o que está acontecendo na mídia, a gente tem a gente tem instrumentos demais, só que a gente tem que focar em alguns que são essenciais, e essa é uma, né? Então, esse é o 6º e o 7º, que vocês têm, já veio na planilha, aí pode passar, Thalita. Aí tem do 8º ano, também a mesma coisa, não mudou nada do currículo, apenas enxugou, tá? Enxugou e se tornou habilidades essenciais para a série subsequente e para o bimestre subsequente, isso que a gente sempre tem que aprender, tá? Se eu não conseguir, é um desespero.
Viviane, eu não consegui sair da terceira habilidade essencial do segundo bimestre. Tudo bem, você volta. E se agora tiver um momento presencial, você vai voltar desde do primeiro bimestre, porque você vai ter que fazer uma retomada de saberes desses alunos, né? Que seja que eles façam um roteiro antes da volta, né? Do que aprendeu ou não, do que eles acham que ele deveria ter aprendido, ou que ele leve um caderno e mostre o que ele foi anotado pelo centro de mídia, o que ele fez no Aprender Sempre. Então, o aluno ele vai mostrar o que ele aprendeu e, a partir daí, a gente vai trabalhar em cima, ok? Nono ano, pode passar. Esse é o nono ano, também com as habilidades, que são essenciais, pode ver que são 4, sempre, né? 4, que acho que enxugou até legal pelo tamanho, né, das unidades temáticas que a gente tem na área de humanas, porque se você pensar em história, geografia, filosofia, sociologia, a gente está falando de um tempo enorme, né? Então, eu não posso também descartar que o papel do professor, né? Vamos falar da minha disciplina do historiador, ele vem o quê? Da historiografia, né? Da lição do tempo. Então, esse tempo, ele tem que ter essa cronologia para o aluno aprender o porquê aconteceu aquilo, para acontecer essa contextualização, esse momento de agora. Então, a maior fundamentação é a contextualização do tempo agora. Pode passar, Thalita, por favor. Essas são as competências específicas da área de história, tá? Para o ensino fundamental. Então, nós temos aí essas competências que também incluem, na hora de eu fazer meu plano de aula, meu roteiro de estudo, quando eu trabalho com os alunos temas transversais, quando eu trabalho com o aluno projeto de vida, competência socioemocional, eu, além das minhas habilidades essenciais, eu tenho essas competências específicas da minha disciplina. Então, eu acho que, assim, muitas vezes isso passa, até a gente acho que conversou, eu e a Thalita, esses momentos aí, passa despercebido, porque a gente vai direto no conteúdo que eu falo no objeto de conhecimento, e chega lá, a gente vai lá e trabalha com aquilo. Só que a gente esquece que existe esse currículo por trás, que ele tem uma introdução, que a gente vai conhecer o que os autores pensam, de como trabalhar, porque lá tem toda essa sequência de como trabalhar, como ele pensou para trabalhar o currículo de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, para chegar a esse ponto. Quem são essas pessoas, né? Então, se a gente não conhecer e não faz, eu acho que também o aluno conhecer da onde tá, para que ele está aprendendo isso se torna uma coisa banal. Eu acho que para a gente, professor, e para eles também. Por isso que é sempre legal, quando a gente for falar qualquer habilidade essencial, explicar o porquê que ele está aprendendo. Você vai aprender isso para usar nisso, 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 e por causa disso, disso, disso. Então, se a gente não contextualizar ou apenas deixar no senso comum, isso o aluno ele perde de verdade a vontade de aprender. E quando o professor leva um livro para a sala de aula, aconteceu muito comigo quando eu dava aula no Cultociência, que eu levava o livro que eu estava lendo, e muitos alunos, a senhora que é legal, a senhora pode me emprestar? Posso te emprestar. Mas do que fala? Não, eu te empresto, depois a gente conversa, né? Vamos mediar essa conversa, porque eu posso ver, o meu ponto de vista é um, o seu é outro, vamos lá. Pode passar, Thalita. Então, ela vai aparecer o restante, né, das competências de história. Pode passar mais um slide. Pronto. Aí, eu peguei uma habilidade, né, para a gente elencar a habilidade do nono ano, que foi a primeira, acho que foi a primeira, até mostrei lá, fiz uma colinha aí, né, dessa habilidade. Então, a gente tem que lembrar, né, que existe todo lá a primeira parte, que é ensino fundamental, nono ano, de história, habilidade 19. Então, a gente tem que saber essa leitura e o aluno também tem que saber
falar isso com você, né? Ah, eu não sei habilidade 19, ele tem que saber o que é habilidade e competência. Isso a gente fala direto com os professores. A primeira coisa que eu fazia, né, quando eu chegava, eu falava habilidade para aquele conceito ou aquele tema que eu ia trabalhar naquele dia. Ó, trabalhava o tema. E aí, vocês entenderam para que serve? Então vocês entenderam que a habilidade para aquele tema seria identificar, sei lá, identificar, são os verbos, né? Identificar, formar, fazer, os verbos que a gente sempre faz, né? Essa é do terceiro bimestre. Então, é identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre casos de violação dos direitos humanos. Os anos de 1960, Revolução Cultural, a ditadura civil-militar e os processos de resistência às questões indígenas, negras e à ditadura. Eu, olhando São Paulo Faz Escola, ele tem dois aspectos dessa visão. Ele olha, primeiramente, ele vai desde 1946, tá? Ele fala toda a parte histórica até chegar na década de 60, quando não só negros e indígenas, logicamente indígena pelas terras, pelo compromisso também das queimadas já existentes, pelo agronegócio, pelo tanto de coisa que a gente está vendo que não mudou dessas questões, mas também a junção do movimento feminista e do movimento negro para o fim da ditadura militar, porque foram a minoria prejudicada mesmo. A gente sabe que existem ainda movimentos que acham que isso vai mudar um país, né? Mas eu acho que a história mostra que o que só resultou foi muitas mortes, né? Começa por aí, e não uma democracia um pouco disfarçada, porque a partir do momento em que se eu saio para lutar por um direito e que é meu, que eu consegui sendo índio, tendo a minha cultura, a minha raiz dentro de um país, quem pode tirar isso de mim? Né? Eu nasci negra, eu sei o que dói em mim, ninguém pode tirar isso. Então, a gente não, o que a gente sempre discute nessas questões, que a gente precisa sempre se assegurar desse direito. E esses direitos vêm com a Constituição de 1988, olha quanto que o professor vai ter que falar para o aluno, né? Ele vai de 46 a 1988. Ele começa a ter algumas coisinhas bem pouquíssimas dentro da Constituição para a violação desses direitos dessas classes de minoria que a gente tem até hoje. E essa Constituição não mudou, né? A gente está na 88 até hoje. E mudou tanta coisa, né? Nesse país e nesse mundo, e a gente continua regredindo, retroativos, né? Que a gente não precisa nem falar. Acho que a gente sempre tem que começar uma aula com uma pergunta essencial. O que você, aluno, já ouviu falar sobre esse tema? Ah, eu nunca ouvi, não sei o que é isso. Com certeza eles já ouviram. Por quê? Primeiro que nós moramos num país onde 75% da população é negra ou é parda. Então, já sofreram na pele. Ditadura é um tema que os alunos gostam muito, né? Porque, logicamente, que são conceitos que eles vão ter que dar uma lida, né? Trabalhar um pouco mais, pensar em autores que falam disso, e eles têm ainda a visão indígena do índio bonzinho, aquele índio que deixou fazer o que quer, e não é, né? São lutadores, são representantes do meu país, né? Que cada dia perdem mais, né? A gente está vendo agora, né, pleno século XXI, o que está acontecendo na questão da pandemia mesmo, né? Índio não tendo hospital, morrendo, a Amazônia do jeito que está, você que é especialista ambiental aí, você está vendo as mortes, o que está acontecendo com a vida selvagem, né? A destruição, né, dessa época foi da ditadura,
morreu quase 2.300 índios. Negros, então, nem se contam, né? Não perderam a conta, né? Vidas de outros seres humanos que lutaram pela gente, estudante, feministas, partidos políticos. Então, a gente tem bastante coisa para argumentar com o aluno. Mas, a partir da pergunta dele, a gente começa a aula. Bom, a gente tem que retomar, como a gente disse no começo, as habilidades essenciais dos bimestres passados. Porque se eu escuto, se eu tenho que falar de um período tão grande, né, nessas 4 habilidades, eu preciso saber o que eles entenderam antes. Então, se eu já passei por uma primeira guerra, uma segunda guerra, então o que sobrou disso? Né, geograficamente, filosoficamente, na parte da parte da sociologia, e a história, conta como? Como que os livros, como que você aprendeu com os seus avós, a memória viva dos seus pais, a memória viva tua de trabalhar com os outros professores ou comigo mesmo. Você lembra de tudo isso para chegar onde a gente está? Por que nós vamos trabalhar essa habilidade? Outra coisa que eu dei como sugestão para trabalhar as atividades, gente, é o que a Thalita falou, é um ensino híbrido, né? Se não for presencial, é híbrido, então a gente vai ter todos os componentes para poder trabalhar. Gente, trabalhar hoje em dia com o aluno los e giz, a gente trabalha. Eu acho que é o que tem para hoje, vamos lá, vamos trabalhar, e também faz parte da gente trabalhar com esquema sem problema nenhum. Eu não vejo problema nisso. Mas o que seria interessante para fixação? Trabalhar com a charge, eles gostam muito, eles mesmos fazem, né, a charge. Os memes, os podcasts, os PESL, entendeu? O relato das memórias escritas, quer dizer, você pega um sexto aninho, você vai ver o relato que essa molecada tem para falar, para a professora começar uma boa aula de história, né? Você começa pela região onde ele mora, você começa pela família que ele tem, né, para começar a trabalhar o que é história, porque até o sexto ano, até então, a história para ele é um passado tão longo, né, e não é tão longo, né, vamos começar da onde parou, da onde eu estou, do presente, a gente volta para o passado, mas a gente tem que sempre caminhar para o futuro. Música, né, um até que eu fiz sobre, eu acho que foi sobre o currículo, até o Criolo, ele cantou uma música, ele cantou junto com o Chico, né, mas uma versão de uma música do Chico para os dias atuais, e eu achei muito bacana, que é o Cálice, e aí eu passei para o pessoal ver, então tem muitos raps, né, que eles gostam bastante, que falam principalmente desses dias atuais, que pegam principalmente o passado dos indígenas, dos negros, e também na ditadura militar, né? E a gente tem que sempre fazer essa comparação, né? Para que a gente tenha um pouco de senso crítico, lembrando que nós somos mediadores, né? Nós somos o dono do mundo, que a gente fala, a gente não é o dono da razão, né? Eu não sou a dona da história. Tanto que eu falo, que eu vou dar aula de história para professor de história? Jamais, né? A gente bate um papo em ATPC. Então, assim, é muito gostoso você encontrar esse aluno que mesmo a gente sabe que é um senso comum, mas ele tem alguma coisa para te oferecer. E você mostrar que para esse aluno que tem algo a mais, você indicar bibliografias onde ele pode encontrar coisas que seriam interessantes para a vida dele, não só para a história, tá? Bom, para você trabalhar, eu acho legal você retomar a Constituição, né, os direitos humanos, as ditaduras de resistência negra e indígena, e eu deixei como dica um vídeo do YouTube aí, que é bem simples. Geralmente, eles gostam de vídeo, né, nono ano, como eles ainda são dos anos finais, a gente não pode ser muito amplo, uma coisa mais pesada. Então, eu deixei, na verdade, é um professor que dá uma videoaula bem tranquila, mas, porém, ele trava esses fatores de uma forma bem explícita para o nono ano. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a idade,
né, com o tema de como a gente vai abordar, porque, de repente, a gente está abordando uma coisa de terceira série com uma criança de 12, 13 anos, e não, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte também, na hora de indicar filme, indicar texto, indicar vídeos, ok? Bom, vamos lá. O que a gente trabalha na história, né, pensando tudo isso, né, quando a gente fala de ditadura, de violência contra as minorias? A gente trabalha toda a parte de projeto de vida que eles precisam ter. A empatia, a colaboração, a responsabilidade, a cidadania. Quando a gente precisa que eles tenham garra para que isso mude a vida deles, que eles façam parte dessa população, que eles vão ser esse futuro. Eles vão dar esse futuro que a gente merece, nós que não conseguimos, né? A minha tribo não conseguiu mudar muita coisa, mas quem sabe a tribo deles agora vai ser um momento de uma mudança mais perseverante, mais gostosa de se ver, uma mudança democrática mesmo, né? de uma não uma luta armada como foi a ditadura, né? Uma luta onde não tinha nem o porquê tá acontecendo tudo aquilo, mas que eles elaborem a partir da ciência, né? Que a gente está tão esquecida hoje, né? E agora lembraram do SUS, lembraram que a ciência existe por causa da vacina, a partir da ciência fazer projetos para que as comunidades mudem, como estão fazendo agora. Precisa vir uma pandemia para eu entender que a comunidade precisa de cesta básica, precisa usar, fabricar, eu que tenho um pouco de pano, alguma coisa, máscara para a população. Eu precisei ter uma doença para tudo isso. Por que não partiu de mim? Então, eles precisam começar a ser protagonista mesmo. Olha, está acontecendo isso e eu preciso de uma mudança. E a gente vê isso muito nos projetos das feiras de ciências, das escolas, e também das nacionais, internacionais, e nossos alunos aqui do Brasil estão arrasando, são demais, e aqui de Campinas estão de parabéns também. Vamos lá. Bom, é interessante as fotos de sensibilização também. Fica à vontade, eu tô aqui, fica à vontade. O sol. Então, eu achei que eram as crianças. Então, não, é o sol que tá vindo aqui. Eu defendo, fala, 40 graus, né? 40 graus. Deixou com os pais, deixou com o pai hoje, com os pais, não, com o pai. Gente, a foto é muito legal, porque assim, cada um interpreta a foto do jeito que você vê, né? Quando eu coloquei essas duas, que a gente vê abaixo o racismo e tal, aí você pensa assim, quando aconteceu essa foto? Você acha que foi na década de 60, 70, 40, 80? Gente, essa foto, ela acontece todo dia, né? Só que aqui é uma manifestação. A diferença é essa. Porque quantos que a gente fala, quantos adolescentes negros são assassinados por dia? Se a gente tivesse que sair toda vez, a gente ia sair a cada 5 minutos, né? A cada 1 minuto, um é morto aqui no Brasil. E a parte aqui, o olhar desse cacique, vendo que as coisas estão saindo do eixo, esse olhar é da década de 60, é da década de 90, né? Já é agora. Então, assim, nada mudou. Né? Essa progressão no Brasil, ela continua. Nós conseguimos a gente tem bastante vitória, só que a gente tem um período de retrocesso. E cabe agora, a partir dessa volta das recuperações, do aprofundamento mesmo das habilidades, a gente trabalhar com esses alunos essa forma de cidadania. E essa forma de cidadania, ela ficou muito cabisbaixa na época da pandemia. Ela veio à tona para alguns motivos, porém, a mãe que está em casa, ela continua sendo violentada fisicamente, apanhando do marido, o negro continua sendo maltratado, o índio perdendo as suas terras. Então, nada mudou. Por quê? Porque a gente está focado agora num contexto histórico que a gente passou há muitos anos atrás, mas agora está aqui no Brasil. Mas a gente não pode esquecer de olhar para o outro, isso é empatia.
Se eu tenho um projeto de vida e eu não tenho essa empatia pelo outro, como que eu vou trabalhar isso com o meu aluno, né? Então, nós, professores, eu acho que nós somos os primeiros a ajudar esses alunos a lembrarem que, você tem toda essa gama aí de respeito dentro da sua casa, da sua comunidade, da sua sociedade. O que você está fazendo para mudar isso? O que você fez? Né? E continua a mesma coisa? Né? Eu posso, através dessas fotos, pedir para o aluno tirar novas fotos dentro da comunidade dele, pensando nesse tema? Posso. E vai ficar muito legal, com certeza. Porque ele vai achar a foto certa e vai mandar para você. Então, aí você fala, mas meu aluno não tem tecnologia. Tudo bem, ele pode desenhar para você e mandar? Pode, ele pode. Ele pode, o aluno que tem a parte de tecnologia, ele pode fazer um mural de fotos da ditadura, na época onde perseguiam-se muito mais negros e indígenas? Pode. Então, assim, a gente tem que visualizar uma coisa além do que a gente pensa, porque criatividade é o que mais tem. E sempre perguntando, através desse assunto, o que seria interessante a gente produzir? Porque tem que ter um produto final, né? Na PEI a gente chama de ciclo do PDCA, né? Que é um ciclo que você aprende, você ensina, você volta, aplica novamente, vê se o aluno aprendeu, se não aprendeu, ele volta novamente no mesmo assunto. Então, assim, isso tem que ter essa roda o tempo todo desse ciclo, tá? Então, eu acho que a sensibilização de foto é muito marcante. E de música eles curtem bastante também. Beleza? Legal, Vivi. Você estava falando dessa questão da violência, que a gente até estava conversando em outro momento, antes de gravar aqui, a gente sente que algumas coisas estão ladeira abaixo, né? E a gente percebe mesmo uma intensificação da violência e o quanto que a postura do sujeito público, né, do sujeito que ele está, é uma figura pública, o quanto que isso deixa florescer ou legitima ou valida ações de outros sujeitos, né? E que o quanto isso pode prejudicar e às vezes aí fazer a gente perder direitos que foram adquiridos historicamente. Então, nada mudou, mas tudo mudou, né? Se a gente não toma cuidado, a gente perde ainda mais direitos que assim, com tanta luta, com tanto sangue, esforço, às vezes a gente corre o risco ainda de perder. Como você lembrou aí do prefeito de Campinas, né? Sim. Exatamente, eu vi a esposa dele colocando no Facebook, né? Relembrando sempre que foi um assassinato e que das investigações que talvez teve até questões políticas, né? Sempre relembrar e a postura nossa, né? Enquanto educador da escola pública, né? Às vezes a forma como a gente fala, aquilo que a gente coloca, a gente é um sujeito público também, e às vezes a gente está mobilizando ali, a gente, ou está dando, quando a gente fala do exemplo, né? Ou a gente está oferecendo possibilidades para eles transformarem e construírem algumas habilidades, como se a gente também não tem uma intencionalidade, uma consciência de quando a gente entra, de como que a gente organiza a nossa aula, a gente pode também colaborar, às vezes, negativamente. Então, ter sempre muita consciência de quando a gente entra e está fazendo uma intervenção pedagógica, o objetivo que a gente quer e o que a gente pretende com aquilo, né? Para mobilizar qual o objetivo, qual a transformação, sujeito crítico, como que a gente faz isso? E aí você deu várias possibilidades aí de caminhos. Você sabe que, você pensando rapidinho, nós temos nós temos muitos autores, né, que falam sobre a violência da ditadura da década de 60 dos negros indígenas, porém a gente tem artigos que vêm do Paraná, de 2013, que são muito bons. Alguns são da guerrilha do Araguaia, né, que é do Oswaldão. Então, eu até dei uma coladinha aqui. Lógico que a gente tem a Djamila Ribeiro, que fala sobre isso, é óbvio. Bom. E se a gente pensar nas histórias indígenas, né, o Darcy Ribeiro também fala muito sobre esse tempo que chama
é um tempo de turbilhão, ele fala no livro dele, e tem, como a gente estava falando das etnias, nessa época da ditadura, nós tínhamos quase 70 etnias aqui, e hoje nós temos 11, tá? E ela foi se eximando a partir das ditaduras, a partir da ditadura na década de 60, ok? Vamos lá para a geografia? Vamos. E aí você estava falando disso, eu lembrei do Teodoro Adorno, Educação para a Emancipação, né? Ele também trabalha umas questões assim que faz a gente repensar, porque como a gente aprendeu de um método, às vezes a gente replica sem perceber. Na sala de aula a gente reforça situações que sem a nossa, não é nem a nossa intenção, mas às vezes fica incoerente com aquilo que a gente quer mesmo. Então a gente quer um sujeito crítico, mas às vezes a gente não está planejando uma aula que convida eles para dialogar. Então a gente precisa sempre estar, aquele sujeito reflexivo mesmo, né? Tem até um autor, bom, tem o Gramsci, mas eu queria trazer um outro aqui, que ele tem esse olhar do professor enquanto intelectual, reflexivo. Uhum. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. E aí a gente pode até trazer como uma referência de estudo. E eu gosto muito de entender a gente assim, que a gente é um sujeito, às vezes nos falta tempo, mas a gente é um sujeito que é intelectual e que estuda para sempre estar refletindo sobre essa nossa prática, né? Sim. No livro, tem um pequeno livro com vários autores que chama História na Sala de Aula, né? Que ele tem desde a Circe até o Karnal, né? Então ele fala da história inteira. Então ele fala muito sobre a história do Brasil, só que em visões diferentes, em trechos pequenos de autores bem conceituados da história. Então também é uma que a gente pode também trazer para dar uma lida em alguns trechos aí. Legal. Assim que, eu tentei dar uma pesquisada aqui, assim que eu lembrar esse autor, eu já trago. É muito bom o livro dele. Joia. Bom, enquanto geografia, né? Pensando agora que a gente pode falar um pouquinho das especificidades, porque a gente está nesse coletivo, nesse grupo colaborando. Eu, a Viviane, a Eliana, e aí a gente quis, assim, dar um olharzinho para cada componente. Bom, professores de geografia e alguns de história que também têm a habilitação para geografia. Essa ciência social, que eu acho maravilhoso, porque ela estuda o espaço construído pelo ser humano. Eu sempre brinco com os alunos, tem espaço geográfico em Marte? Aí eles ficam pensando assim, né? Aí eu falo assim, não, né? Porque assim, o que é o espaço geográfico? É o espaço geo da Terra na relação com o ser humano. E ele foi construindo, reconstruindo um processo histórico. E se ele é construído, ele pode ser transformado. Aí tem aquele viés do Paulo Freire, né? Que aí a realidade ela pode ser transformada. E aí tem o Milton Santos também, que traz uma compreensão desse espaço geográfico no tempo histórico, né? Como que vai acontecendo essas transformações. E aí, esse entusiasmo que eu passo, que eu não vou poder ampliar muito aqui, porque a gente tem uma organização, esse entusiasmo que os alunos ficam, né? Eles vão se conectando com isso, porque quando a gente gosta muito daquela área do conhecimento que a gente estudou, a gente quer levar para eles, viu? Então, e às vezes a gente até é feliz depois quando uns alunos chegam, olha, professora, eu tinha pensado em fazer X, mas eu acho que eu vou fazer geografia, porque eu fico lembrando das aulas, eu falo, opa, pensa bem, é isso mesmo, porque eles se empolgam, né? E é muito bonito isso. Eu gosto muito dessa disciplina e foi o que me motivou também para colaborar enquanto PCNP, né? Que eu estava como PC em uma escola e voltar para a geografia traz essa possibilidade de estudar, de reconectar com essa minha formação que, assim, eu sempre gostei muito. Geologia, geografia, por sorte a geografia tinha no noturno, porque eu trabalhava, né, eu saí do ensino médio e logo precisei trabalhar, e a geografia tinha no noturno, então assim, foi sempre ela foi muito inclusiva, ela me incluiu, porque se a geologia, por exemplo, que era no integral, eu já não teria possibilidade, porque eu precisava trabalhar. Então, ela sempre foi, inclusive, ela sempre trouxe duas coisas que eu acho maravilhosas e que a gente tem que tomar muito cuidado para não segmentar, né? Que é a geografia física e humana, que a gente busca ver como uma coisa mais holística, né? Mas ela traz essa possibilidade de, para compreender o ser humano na relação com o meio, precisa entender o que é esse meio, essa natureza.
e às vezes a compreensão de uma escala de tempo para além do tempo histórico. Essa outra que é o geológico. Eu acho que aí ela é muito rica. Então, volto na leitura inicial. Aquele granito, aquela pedra, não é uma simples pedra, ela tem uma história muito mais antiga que nós. Então, assim, ela imprime a história do nosso planeta. E aí eu acho que isso vai cativando nos alunos e vai trazendo eles para perceber que nada é comum. Então, numa simples viagem, ou às vezes daqui até Sousas, daqui que eu falo, eu estou na zona rural de Barão Geraldo, ou de outros lugares, assim, você vai passando pelas estradas e você vai vendo aqueles recortes, né? E quando você consegue fazer a leitura daquilo e tentar explicar em palavras, né, em criação humana, quanto que aquilo é rico. Então, um passeio se torna, assim, um estudo do meio, basicamente, né? Isso é muito legal. E permite ao estudante, quando a gente consegue construir esses conceitos, esse raciocínio geográfico, além de interpretar esse espaço e contar histórias, e tudo fica mais gostoso. Aí volta naquela coisa, né, de bater um bom papo. E eu falo para os alunos, se a geografia para vocês não funcionar muito, pelo menos vai te dar uma boa conversa futuramente no barzinho, né, com seus pares, porque, assim, ela é muito interessante. Aí eles davam risada, né? Então, assim, estava vendendo peixe, né? Certo. Não é? Entender as relações entre a sociedade e essa natureza, né, o meio também, são dois termos aí que a gente usa, num mundo que é complexo e está em constante transformações, em transformação. Então, trazer esse olhar de transformação, porque muitos deles estão nascendo em uma geração e trazer essa compreensão de que o que hoje é assim não foi sempre assim. É um processo que vem se transformando. E quais os agentes dessa transformação? E aí eu também brincava muito com eles assim, olha, eu vou trazer uma visão da deep web da geografia, né, do espaço, porque aquilo que a gente vê nem é tudo que é. Aí tem toda uma coisa por trás, né, que às vezes é até escuso mesmo para nós, assim, como que a gente compreende. Aí tem vários autores, né, eu lembro muito do Bauman, que ele vai usar o termo da liquidez das relações, que ele vai tentar explicar tudo isso, né, na sociologia, essas relações humanas, com um ponto de vista, né, criando conceitos e tudo mais. E aí a gente convida eles para construir esses conceitos junto com a gente, e a gente apresenta alguns autores, e aí a gente vai dialogando e construindo juntos. E na geografia, tal como história e todas as áreas componentes, foram elencadas as habilidades essenciais por bimestre. Também foram quatro, desculpa, pus no plural, mas não existe plural para quatros. E aí tem disponível nesse link. E aqui eu coloquei para vocês têm acesso lá no site também. São 4, essas todas do terceiro bimestre. Então, nós temos a unidade temática, a habilidade, que são as 4, e os objetos do conhecimento. Qual que é o grande pulo do gato, assim, que a gente, na implementação do currículo, a gente veio aprendendo, que a rede está compreendendo o currículo, né? Para planejar uma aula, a gente parte da habilidade. Antes, eu aprendi na escola, lá na universidade, na licenciatura, partir pelo tema, pelo objeto de conhecimento, muitas vezes. E aí, a grande dificuldade, assim, como partir da habilidade para construir essa aula. E é isso que a gente está aprendendo juntos. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente, tá? Essas são de 6º e 7º ano, a de 8º ano. São essas 4. Vocês podem ver que já mudou um pouquinho as unidades temáticas. E a do 9º ano. E sempre começa com esse verbo, né, com essa ação que provoca o aluno para algo. E aí, como que a gente constrói essa provocação aí com eles? Então, um exemplo. Habilidade essencial do 6º ano, 3º bimestre. Eu peguei a primeira. Unidade temática, conexões e escalas. Aí nós temos aquele código que muitos de vocês devem ter tido alguma formação. Mas basicamente é EF, é ensino fundamental, 06, 6º ano, só é visto no 6º ano. G, geografia, 03, a sequência de habilidades 03, tá? E aí os objetos de conhecimento, relações entre componentes físicos e naturais. Qual é a habilidade? Diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. Um plano de aula, é importante a gente ter mais ou menos essa organização. Às vezes a gente não tem o tempo de ir lá, abrir um Word, separar certinho, mas eu uso muito um caderno.
um caderno como um diário de bordo, onde eu organizo ali a estrutura da minha aula. Então, assim, mais ou menos no tempo que eu tenho, a gente, professor de ensino médio, né, precisa ter, é desafiado sempre a ter essa organização, porque para quem vem dos anos finais, nós temos 4 aulas, depois para o ensino médio 2. E aí a gente tem que, às vezes, dar uma enxugada em alguns objetos de conhecimento. Então, esse exercício de estruturar, mais ou menos, então aqui eu vou usar tanto tempo, pretendo fazer assim, vai ser roda de conversa, como que vai ser, e aí a gente organiza. No meu caso, eu faço como diário de bordo. E aí, as 3 etapas, iniciando, onde tem a conversa, onde a gente prevê uma conversa inicial com os alunos, com as perguntas disparadoras, né, ou investigativas, levantamento dos conhecimentos, o que eles entendem daquilo, como que eles acham que fala aquilo, o que eles entendem em clima, o que é tempo para eles. Aí a gente até brinca, né, o tempo, perguntou com o tempo, quanto tempo tem, o tempo não sabia, quanto tempo tinha. É um momento também de discutir isso, que na nossa língua tempo tem 2 sentidos, mas a gente consegue, uma única palavra para esses 2. A contextualização e apresentação do objetivo da aula. Então, pessoal, a gente precisa, para compreender o que é o tempo, o que é o clima, né? Então, como que a gente vai organizar isso para que ele, ao final, ele tenha clareza, mais compreensão, né, do que é esses conceitos. No caso de desenvolver, como que a gente vai orientar essas atividades? Eu vou anotar na lousa, eu vou criar um mapa mental, eu vou pedir para eles criarem um mapa mental em grupo, em pares, como que a gente vai organizar isso? E aí tem várias estratégias de organização desses tempos e dos espaços. Vai ser seminário, vou pedir para eles gravarem um vídeo, vamos fazer uma leitura compartilhada em sala de aula sobre determinado tema, ou eu vou expor e vou abrir para diálogo, né? Então, tem várias possibilidades de intervenção. E, ao final, né, o processo de finalizar, onde a gente sistematiza isso como um grande resumo do que foi aprendido, do que foi elaborado naquele momento. E aí a gente consegue verificar se o objetivo da aula foi cumprido ou não. E aí a gente levanta alguns pontos que a gente pode retomar na próxima aula, que não ficou muito esclarecido aqui. Então, é um momento também de avaliação, que perpassa aí a avaliação contínua com os alunos, tá? Então, como que a gente dinamiza isso a partir dos materiais que a gente apresentou nessa formação? O professor pode buscar pela habilidade. Então, ele abre o São Paulo Faz Escola, por exemplo, do São Paulo Faz Escola 3º bimestre, tem lá do 6º ao 9º ano. A gente está falando aqui, por enquanto, dos anos finais de História e Geografia. A gente deixou para o ensino médio para um outro momento. Aí você tem lá aquela habilidade, você pode dar um pesquisar nela. E nesse caso, ela te leva para a situação de aprendizagem 1, que está previsto 4 atividades. Bom, no presencial, vocês podem me falar, eu teria mais liberdade para trabalhar cada uma dessas etapas. Mas agora, a gente já está no meio do 3º bimestre, como que você pode estruturar? Então, aquilo é um guia, aquilo é uma possibilidade para você construir um caminho para delinear seu plano. E aí, a partir dele, construir um roteiro que você prevê para os alunos. E aí, é aquele exercício de planejamento mesmo do professor. Eu me lembro que eu dei aula numa escola que de sexta-feira era feriado, era justamente a minha aula dupla de geografia no ensino médio, 1º ano colegial. E aí, aquele exercício de pegar grandes temas e buscar o que era essencial. Então, sem eu saber direito, eu estava trabalhando já com as habilidades essenciais. Então, como eu já sabia o que era previsto no 2º e 3º ano de geografia, eu já conseguia pegar aquilo lá e tentar enxugar. É exercício que eu acho que professores que já deram aula para cursinho, eu nunca dei, mas eles conseguem fazer bem, né? Pegar aquilo e estruturar mais ou menos no que estruturar para o que aprendizagem que ele precisa ter e como ter, né? Aquele objeto de conhecimento a partir daquelas habilidades. E aí, com esse material, o professor tem possibilidade de construir os caminhos. Então, você não precisa passar pelas 4 atividades, mas elenca uma ou 2 que perpassa o que está previsto como essencial.
então você não vai conseguir ampliar muito, trabalhar com a questão do sensoriamento remoto, por exemplo, mas você consegue trazer em uma aula, em uma situação ali, uma visão geral, uma ideia geral, às vezes por um vídeo, por uma apresentação de YouTube, né, que vocês conseguem verificar que tem ali um caminho que eles consigam compreender. E esses materiais do São Paulo Faz Escola, os alunos receberam na escola. E caso não receberam, ou está em processo de entrega, porque atrasou, tem um caderno virtual. Então, assim, não limita, né? O professor tem mais liberdade, porque tem outros caminhos aí para vocês acessarem, tá? Vocês podem ampliar ou resumir esse percurso educativo. Então, ali tem algumas ideias, que esse documentário, esse vídeo, ou esse material que pode orientar aí vocês, tá bom? E aí, quem sabe, né, alguns professores conseguem identificar essa habilidade no livro didático, que às vezes está desatualizado lá com o currículo, mas ali naquele tema ele consegue ter uma figura, uma ideia, um percurso que pode utilizar. E aí, muito importante, tentar alinhar com as competências socioemocionais previstas e o projeto de vida dos estudantes. Então, tentar saber quais são e tentar trazer para o contexto da aula. E se for uma aula que é às vezes, o WhatsApp ou pelo centro de mídias, tentar trazer temas que alinhem com essa intenção deles. Então, no caso da escola que eu estava trabalhando, muitos dos projetos de vida, eles queriam construir a própria casa. Então, até teve uma eletiva lá de projeto de construção civil. E aí aquilo pode trazer muito de temas que o professor de geografia pode ampliar ali para conseguir construir aquela habilidade. Então, traz uma motivação para aqueles alunos. E aqui vai entrar a Eliana para trazer as questões do ensino médio, de filosofia e de sociologia. Nós, de geografia e história, trouxemos nesse primeiro momento do ensino fundamental, porque senão ia perpassar muito tempo, a gente vai trazer um pouquinho mais do ensino médio nas próximas oportunidades de formação, tá bom? Viviane? Eu queria falar, Thalita, sobre o projeto de vida, que a gente também elencou, né, como a BNCC pede. Na verdade, os professores que ainda não conhecem, né, que não chegaram a trabalhar com o Varal dos Sonhos, eu acho que é a hora de ir atrás, né, pedir para o seu vice-diretor, que trabalha com acolhimento, para que eles tragam esse varal ou façam uma planilha que o professor representante de sala, ele tem essa planilha para poder passar para os outros pares, para já começar essa recuperação e aprofundamento de uma forma de acolhimento mesmo, porque o princípio é isso, o princípio de tudo. E depois começa mesmo a parte de reforço das habilidades essenciais. Isso, muito bem. É isso mesmo, que tem essa questão de tempo, né, da habilidade aí de construir a noção de tempo e clima. Gente, partir assim dessa brincadeira. Alguém já viu o inverno quente desse jeito, né? E assim, e aí isso vai trazendo, vai suscitando, vai fazendo eles questionarem e colocando uma interrogação. Por quê? E aí isso puxa questões ambientais, puxa, né, o que os nossos representantes políticos aí estão fazendo, o que uma canetada, às vezes, gera de morte, de dificuldades para uma população ribeirinha, para uma população que vive em alguns lugares que são de conservação, e aí isso vai puxando, por isso que é o grande exercício do plano, né, porque às vezes a gente não tem bem estruturado, a gente pode se perder nessas múltiplas possibilidades aí de caminhos para construir uma compreensão com os alunos. E assunto não falta, porque, né, são grandes PECs esse ano, né, e que estão lançando, além de ano de eleição, então eu acho que também tem que trabalhar essa parte junto com as habilidades, porque o aluno ele fica um pouco alienado, ainda mais olhando só a mídia que tem para aquele momento, né? Porque muitas vezes eu tenho aquela mídia e é dali que eu tiro minhas conclusões, então é legal mostrar outras vertentes para eles também. Isso. Fechou. Então agora Eliana. A Eliana apresenta Sociologia e Filosofia para vocês.